O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, autor do Arquipélago Gulag, ele dizia o seguinte: a solene promessa de abster-se de dizer a verdade chamava-se realismo socialista. Eu digo isto porque história, quem precisa da história? Hoje podemos afirmar que o novo barbarismo de nossa sociedade é como a esquerda está tentando apagar a história de uma maneira desavergonhada. Embora a Revolução Soviética tenha sido simplesmente a maior fraude intelectual e moral do século XX, nós estamos perdendo a memória deste trágico legado. Qualquer cidadão atualmente com menos de 30 anos tem um leve conhecimento desta tragédia chamada socialismo. Todo mundo conhece o número 6 milhões, mas é inexplicável como aceitamos um duplo padrão da história de forma imperdoável. Nós ensinamos aos nossos filhos os crimes do nazismo como uma imensa lição histórica e moral. Mas no caso do socialismo, ao invés de um cenário de lágrimas, exibimos uma geleira de indiferença. Felizmente, algumas instituições sérias mantêm a verdade à tona nos dias de hoje. É o caso da Universidade do Havaí. Nesta universidade, o professor Rudolf Rummel, um demógrafo perito em contabilizar todos os homicídios em massa causados pelos governos, fez um trabalho notável. No seu livro Death by Government, ou Morte pelo Governo, junto com uma equipe, ele indicou que desde os tempos em que os humanos mantiveram os registros, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, até o final do século XIX, cerca de 133 milhões de pessoas foram mortas em todo o mundo. Mas em um século, no século XX sozinho, 207,5 milhões de pessoas foram mortas, bem além de todas as pessoas mortas em todos os séculos anteriores juntos. Mas o número realmente impressionante é este: 169 milhões deste século foram mortas pelos seus próprios governos. Eu vou repetir. Essas pessoas que morreram, eles eram cidadãos comuns, eles não eram soldados combatendo os outros soldados em guerras. Foram 169 milhões de vítimas de regimes totalitários que mataram sistematicamente o seu próprio povo. De 1949 a 1976, o regime comunista de Mao Tse-tung na China foi o responsável pela morte de 78 milhões de seus próprios cidadãos. Na União Soviética, o socialismo dizimou 62 milhões de vidas e segue uma lista macabra de vidas perdidas nas mãos desses regimes totalitários. Ronald Reagan dizia que o problema do socialismo é educação, educação, educação. A sociedade de hoje simplesmente não é ensinada dos letais perigos e danos do socialismo. Podemos dizer com segurança que o número de mortos do socialismo é o dobro do número de mortos combinados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E para não esquecer, a maioria absoluta destas mortes não foi causada na guerra, mas pelos próprios governos com seu modelo falido economicamente, forçando estas sociedades inteiras a uma escravidão implacável. Não tenha dúvidas, o socialismo é a ideologia mais mortal da história humana. Basta você olhar para os números.